Então, estamos no inverno aí, e o tempo, o clima tá contribuindo para o desenvolvimento do trigo, né, que se encontra um bom desenvolvimento, né, e essa é uma cultura importante, né, em termos de segurança alimentar, né, tem uma função também de fazer a cobertura do solo aí, né, mas principalmente a base de um alimento muito importante, né. No entanto, o trigo durante muitos anos, que já chegou a ser uma das a principal cultura, né, do Alto Uruguai, hoje perdeu muito espaço em função, né, do alto custo de produção e do baixo retorno, né. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Mas por enquanto vai bem, né, segundo aí o informativo dos técnicos, né, da Emater regional, né, de Erechim, o trigo está andando bem, né. Isso sem dúvida, é uma boa notícia para todos nós, né? Para a agricultura e para a cidade também. E eu gostaria de falar de um outro assunto que eu comentei esses dias, né, sobre a questão de fazer investimentos e a política ter necessariamente pontos de contato, né, com a realidade, e acho que no meu entendimento, essa é a questão fundamental hoje da política. A política tem que sair de Brasília e se voltar para a realidade do país. Ela tem que sair de dentro das prefeituras e se voltar para a realidade dos municípios, e no estado a mesma coisa. O que é isso? Tem que achar formas de se refazer, se reestruturar, né, estando de acordo com com as demandas, né, da população. E achar mecanismos, ferramentas, tecnologias, inteligência, expertise para resolver os problemas, né, sem necessariamente sacrificar o cidadão, né? E como se faz isso? Enfim, esse é o desafio, sem dúvida, né? Mas existem maneiras. Tem que começar por algum lugar. E aí eu volto numa questão local, vou dar um exemplo, né? Pode ser que para uns tenha sentido, para outros nem tanto, né? Que é a questão das paradas de ônibus. Erechim, e aí eu não estou necessariamente responsabilizando a empresa que ganhou a concessão. Não, acho que o poder público tem que dar sim a sua parcela nesse sentido, né, de colaboração. As paradas de ônibus em Erechim, para quem utiliza o sistema público, para mim é um exemplo claro, né? Por quê? Porque numa época de frio como agora, né, frio, chuva, vento, né, nós não temos um abrigo necessariamente que as pessoas possam ficar, as paradas de ônibus, né, que as pessoas possam ficar esperando o ônibus chegar numa condição minimamente satisfatória, né. Elas são abertas, a pessoa se molha, vento, quer dizer, aquilo ali não serve para absolutamente nada, não serve nem para proteger do sol, nem da chuva, nem do frio, nada. Não existe. E quando muitos lugares não existe parada, né? Então, quer dizer, esse é um exemplo. Quer dizer, vamos buscar maneiras baratas de se fazer isso, de botar uma parada de ônibus nos mais diferentes pontos da cidade, que as pessoas possam sair de casa minimamente ali, parar, não receber o vento, não estar, né, sob o efeito ali, não se molhar, não estar com o vento no rosto, na cabeça, enfim, quer dizer, esse seria um exemplo de política, de utilizar, achar os mecanismos e trazer uma coisa teoricamente simples, né, mas que é muito importante para quem todo dia precisa utilizar o transporte público, né? Para quem anda de carro, tudo bem, é uma outra situação, tem seu carro, mas muitas pessoas não têm o carro, usam o transporte público. E se você vai nesse sentido de favorecer, de melhorar a qualidade de vida, né, de mais pessoas, talvez isso estimularia também a redução do transporte, do uso do carro, né? Então, e ampliando aí o modal, né, a utilização do modal do transporte público, que também é importante, mas precisa ter mais qualidade, né? E aí que vem a questão do poder público. Se não for assim, né, a política fica completamente descolada da realidade. Faz muitas coisas, mas, enfim, ela está atendendo às necessidades das pessoas,
No meu entendimento, é isso que ela deveria fazer. E assim é na economia. Ah, nós pagamos muito juro, então vamos diminuir a quantidade de juro que o cidadão tem que pagar na hora de tomar o dinheiro. E assim sucessivamente. Então a política tem que se refazer. E o cidadão tem que estar atento a isso e buscar informações para quem são os candidatos que estão apontando alguns novos caminhos para se fazer política hoje no Estado e no Brasil como um todo. É isso aí.